Eu vou gravar na minha câmera 360, ela grava tudo. Ah, beleza. Ela não precisa de apontar ela não, ela fica aqui que... A foto? Você saiu olhando pra baixo. Ah, saiu olhando pra baixo, então vamos lá. Porque sim, Cogos e Peter sobre invasão. Mete a bola. Nós temos mais concordância. Não tem. Beleza. Eu não vou botar o meu ao vivo não, tá? Eu vou gravar aqui, depois eu edito direitinho e boto amanhã pra deixar lá no canal, porque fica com esse negócio de conexão internet complicado. Se não existisse a Anatel, ia ser melhor. Ah, com certeza. Aqui tem Wi-Fi, né? Deve ser uma merda. Eu vou no 5G, né? Porque às vezes o Wi-Fi acaba sendo pior que o próprio 5G. Você tem uma esposa? Aí eu espero uns 5 a 10 segundos pra que o YouTube corte o começo. É verdade. Já me peguei nessa também. Você começa a falar e quando realmente fica ao vivo... Pessoal, meu nome é Paulo Cogos, bem-vindos ao canal Ocidente em Fúria e hoje eu tenho a honra de estar aqui com o grande Peter Turguniev do canal Encapsu e Visão Libertária. Camiseta boa aí, a minha também, né? Nossa, dele bacana também, pô. Ó, só camiseta boa. E aqui o pessoal tá reunido aqui para assistir essa nossa conversa, que vai acabar que não é um debate mesmo, eu não sei debate, mas é um bate-papo, porque nós temos mais concordâncias do que divergências, né? Mas o pessoal tá aí, o Fioca tá aí também. Porra, cara, eu não conheço o Kioka ainda, não. Kioka, você não conhece? Porra, não, pessoalmente não, pô. A gente já bateu papo pela internet, mas pessoalmente não, cara. Um prazer enorme, bicho. Fernando Kioka. Essa foto aqui, se você mostra essa foto no PCO, no MBL, eles derretem. Combustão espontânea. Pessoal, e nós estamos aqui para conversar um pouco sobre essa lamentável invasão criminosa do Putin contra a Ucrânia. Ninguém tem dúvida disso. A única divergência que eu tenho com o Peter é que ele tomou uma posição mais proeminentemente pró-Ucrânia e eu sou neutro. E a minha neutralidade é a seguinte, talvez o Peter vai concordar comigo, eu gosto de ambos os povos, quero bem de ambos os povos e odeio ambos os governantes e as elites que estão por trás dele. Até aí. Mas me fala, de onde vem a sua torcida pela... Não é torcida, de forma alguma. Tem duas coisas aí, tá? Uma coisa é você achar que a Rússia, isso é uma coisa que eu falo, tem muita gente que a Rússia já ganhou a guerra, que não tem nada aí, eu não tenho tanta certeza assim não. As sanções econômicas estão machucando a Rússia e isso não está fácil para ele. A outra coisa que eu acho que é injusto você colocar a Ucrânia e a Rússia no mesmo patamar, por quê? Porque ambos são governos, ambos são errados, não tem nada disso, mas um iniciou a agressão, o outro não iniciou a agressão. O Zelensky tem milhares de defeitos, tem um monte de coisa, foi eleito democraticamente, mas não sei o que lá, um monte de defeitos. Só que ele não iniciou agressão contra ninguém, ele não jogou ninguém debaixo de tanque, ele não entrou com um tanque em cima do carro de ninguém, ele não metralhou ninguém, ele não mandou jogar bomba em cima de ninguém. Então, no final das contas, os dois são governos, os dois são ruins? São, mas não é o mesmo patamar. Um é muito pior do que o outro, essa é a minha visão. Aliás, eu vi o vídeo do Peter lá no Visão Libertária mostrando um analista político explicando por que a Ucrânia tem até alguma chance de ganhar. E isso é muito interessante para nós anarcocapitalistas, né? Primeiro porque mostra a falência de um sistema monopolista de defesa e segurança. Exato. O Shoigu destruiu a defesa russa. Pois é. Exatamente. Mais do que isso, isso pode mostrar realmente que essa fase de estados que se impõem pela força não consegue mais fazer isso, porque está acontecendo isso. O Putin é um cara cheio de armas, cheio de direito de violência e está tentando impor a vontade dele à força e pode ser que ele não consiga, pela questão econômica, das sanções aí, coisa e tal, e até pela questão militar, como eu expliquei lá, né? A corrupção lá na época do segundo comandante lá da Rússia. E pior que ele tá lá ainda. O atual ministro da Defesa é esse tal de Shoigu. E ele é o típico bandidão soviético, né? É aquele cara que usava toda a estrutura corrupta da União Soviética a seu favor e isso permanece. Agora, além disso mostrar
a falência do monopólio estatal de defesa, até mesmo para prestar o próprio serviço que ele se diz prestar, né? Não, porque tem que ter um Estado para defesa. Não, foi isso que destruiu as Forças Armadas russas. E não são usados para defesa, são usados para agressão contra povos inocentes com menor capacidade militar, porque o país, né, que não teve o mesmo investimento militar massivo e brutal que a União Soviética teve roubando o próprio povo. Agora, mesmo com tudo isso, eles ainda conseguem prestar um serviço puro, conseguem apanhar de civis armados. E mostra uma coisa muito importante também, que o projeto pan-eslavista de reconstrução da grande Rússia, esse imperialismo todo, não só não acabou, como ele está sendo concretizado agora na figura do Putin. O Putin está doido. Você sabe que tem até um rumor, tá? Que o Putin está com câncer. Eu nem coloquei em vídeo porque é uma coisa que... Aliás, eu até cheguei a falar em vídeo, mas eu deixei claro, é rumor, ninguém sabe disso. Mas é um fato que o Putin já não é um garotinho, né? O Putin já está com mais de 80 anos, já. Ele tem mais de 80 anos de idade. Então, existe a possibilidade de já estar pensando realmente, não, eu quero entrar para a história da Rússia, eu quero vou reunificar, fazer a grande Rússia ali, né, juntar a Ucrânia, Belarus, Rússia, coisa e tal, para entrar para a história. E o que está acontecendo é justamente que eles estão vendo que não basta isso, não basta o cara ter vontade, ter poderio militar, ter força, chegar lá e meter o pé que não vai conseguir. Pode até conseguir, tá? Como eu falo, eu acho que a superioridade dele está superestimada, mas ainda é clara. O mais provável ainda é a Rússia ganhar militarmente da Ucrânia. A grande questão aí é se o prejuízo econômico que ele vai sofrer com essa história toda, com as sanções, se isso vai dar certo no final das contas. Está arriscado quebrar a Rússia. Foi mais aí um ato inconsequente, como foi a própria logística dele. Agora, deixa eu agradecer aqui o Alexandre, o Felipe e o motoqueiro libertário pela doação. Agora, uma coisa é verdade, nós temos que analisar o fato de que o Putin é FSB, é KGB. E isso é um detalhe muito importante, porque quando se trata de KGB, nós não estamos falando de uma agência de inteligência qualquer, como, sei lá, a AKIN, ou a CIA, ou a Mossad, ou a Scotland Yard. Nós estamos falando de um herdeiro de uma polícia totalitária da União Soviética, que controla todo o Estado russo, que estruturou todo o Estado russo junto a NAVs, para impor um regime totalitário, inclusive no Ocidente. Tem gente que fala que a Rússia vai salvar o Ocidente, isso é mentira. Tá? A Rússia persegue católicos, a Rússia, né, não tem nada de livre mercado. E eu tô vendo a gente falar assim, ah não, mas a Ucrânia, existe aborto na Ucrânia, é permitido aborto na Ucrânia, é proibido armas na Ucrânia. É verdade tudo isso. Sabe aonde também acontecem essas coisas? Na Rússia. A Rússia também permite o aborto, também proíbe armas para cidadãos civis. Então assim, não tem diferença, né? Ah não, um é lacrador, o outro não é lacrador. Não, os dois são igualmente lacradores, tudo mesmo lixo. A diferença que tem é essa. Um invadiu, o outro não invadiu. Sim, do ponto de vista libertário é isso aí. Um começou uma guerra. Aí tudo bem, você pode falar que o Zelensky é um lixo, é um inconsequente, ele desarmou o povo, sim. Ele provocou a Rússia, sim. Ele é cachorrinho capaz da OTAN, sim. Mas o fato, o objetivo é, o Putin iniciou uma guerra agressiva e criminosa. Nada muda esse fato. Exato, é o que eu falo. Esse negócio de dizer, ah não, que ele provocou a Rússia. Ok, mas ele ter armas é direito dele. É o que a gente defende. Quando você compra arma para sua casa, você está agredindo o seu vizinho, está ameaçando o seu vizinho? Não, você está se protegendo. Enquanto você está botando arma na sua casa para se proteger, não está ameaçando usar aquela arma contra ninguém, é seu direito. Você está com a arma lá, você bota lá. Eu não faria muito essa analogia, porque quando se trata de geopolítica, nós vemos que desde que houve as primeiras reuniões com a União Soviética, a OTAN foi se expandindo de forma a violar um acordo tácito que havia entre eles e não foi observado os acordos de Minsk, etc. Então, é como se o seu vizinho tivesse uma arma muito grande e ele ficasse apontando para sua casa. Porém, olha só, o acordo One More Inch, né, que é o Not One More Inch,
que é o acordo original brasileiro, foi feito com a União Soviética. A União Soviética acabou. Tanto que a OTAN continuou expandindo porque não havia mais o acordo, não tinha mais o acordo original. E o detalhe é, que eu acho muito importante isso, não é a OTAN que fica virando para a Ucrânia e falando, não, entra aí, vamos fazer parte. É a Ucrânia que quer entrar na OTAN. E por que a Ucrânia quer entrar na OTAN? Pelo mesmo motivo que a Lituânia, a Letônia, a Estônia quiseram entrar, a Polônia quer entrar. Pelo motivo simples. É o que está acontecendo. Olha só, esse pessoal que mora do lado da Rússia ali, sabe que a Rússia é um regime ditatorial. O Putin... tem eleição na Rússia? Tem eleição na Rússia. O Putin ganha com 90% dos votos, uma coisa maravilhosa. Fala sério, né? Tá na cara que é a eleição fraudada, a eleição roubada lá. O cara é um ditador que está se mantendo no poder desde 99, apesar de vários protestos, várias coisas. Esse pessoal que está do lado, eles sabem que a Rússia é um perigo, eles sabem que a Rússia é uma ameaça. E eu não preciso dizer para vocês, não, com hipótese. Olha aí, eles invadiram a Ucrânia, invadiram a Geórgia, invadiram um monte de outros países limítrofes com a Rússia que quiseram se afastar da Rússia. A Geórgia foi a mesma coisa. A Geórgia é um país extremamente cristão que queria entrar para a OTAN justamente porque era ameaçado pela Rússia. A Rússia fez com a Geórgia o que estão querendo fazer com a Ucrânia. Invadiram a Geórgia, botaram um ditador lá, um presidente que é capacho do Putin. É que eles querem fazer na Ucrânia, a mesma coisa, derrubar o governo e botar um capacho lá. Não, aí que tá, aí que eu ia fazer minha complementação, mas o projeto de Estado da Rússia, ele é por si só uma ameaça, e eles não vão parar na Geórgia, ou na Crimeia, ou no Luhansk, eles querem pegar a Moldávia, Transnistria, que é de onde veio meu avô. Então eu me sinto até particularmente ofendido nessa. O Putin é um sujeito dos mais perigosos que existem no mundo. E o fato de ele iniciou a agressão não foi para mandar um agente da KGB assassinar o Zelensky ou alguma coisa assim. Ele iniciou uma agressão armada contra o povo inocente que estava no canto dele. Mas um monte de gente passou tanque em cima de carro, um monte de absurdo. E continua, tá lá matando um monte de gente. E aí fica esse negócio que eu critiquei muito o Bolsonaro por isso, que eu acho que, não, tem acordos comerciais, tem fertilizante. Amigo, numa situação dessa, cara, imagina alguém falando que, não, quando a Alemanha invadiu a Polônia, não, mas pô, eu tinha um acordo de fertilizante, então eu não critiquei a Alemanha porque eu tinha... porra, vai se ferrar, o cara invadiu outro país, não tem esse papo de, não, acordo, enfia fertilizante na porra. Foi mal, deixa eu... O canal é family friendly. Então, isso aí, então vou parar aqui, beleza, foi mal. Não, é o que eu falei no meu vídeo. O Bolsonaro ele tem o dever de ser pragmático, porque no final das contas nós temos dois impérios no pau, né, os globalistas fundamentais, o Império Eurasiano e o Islamista, mas nós só podemos dizer que o Brasil vai realmente se tornar um bastião de moralidade se nós condenarmos atos que são intrinsecamente imorais. Então, claro que o Bolsonaro tem um jeito de falar, mas eu falei no meu vídeo, no lugar dele, eu teria condenado a agressão do Putin contra eu também concordo, assim, não é questão do Brasil entrar na guerra, declarar aliança à Ucrânia, não é isso. É declarar neutralidade, mas falar, olha só, eu condeno veementemente o ataque da Rússia à Ucrânia. É errado, não é certo, não tem medidas alternativas, é errado. E outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, vocês sabem qual é o discurso do Putin para justificar a invasão da Ucrânia? Eles estão falando que eles querem tirar fascistas do poder. Eu não estou dizendo que Putin não é isso. Putin quer ganhar o território, mas o discurso que eles estão usando é esse. Repara, a Rússia é um país que é socialista. Tem muita raiz, tem muita gente que é socialista na Rússia. O Putin está usando a desculpa de que quer tirar fascistas do poder e está invadindo o país para tirar um presidente que ele diz ser fascista e que tem células nazistas por lá. Aonde você já ouviu esse tipo de discurso? A esquerda falando sobre o Bolsonaro e sobre a direita no Brasil. O caso do Monark, o caso de um monte de gente. A esquerda adora esse negócio de falar que vou tirar os fascistas do poder. E aí justifica invadir porque o cara é fascista. Se é fascista, tem que sofrer mesmo, eu concordo. A questão é que não é isso. A gente sabe que Bolsonaro não é fascista, não é nazista, o Monark não é nazista. E nem o povo ucraniano. E nem o povo ucraniano, exatamente. E nem o Zelensky. O Zelensky é judeu, pô. Ele não tem como ser nazista e coisa e tal. Isso é propaganda do Putin para invadir o lugar e dizer que ele está justificado nesses atos.
Aí o Bolsonaro tem que tomar cuidado nisso também, porque ele está dando esse argumento a favor da Rússia, o nego vai usar esse argumento contra ele amanhã. Hoje o Noblar, aquele jornalista da Globo, eu detesto o Noblar, o cara é um idiota e coisa e tal, mas ele fez uma pergunta extremamente pertinente. Vem cá, você acha que você apoiaria um exército estrangeiro entrando no Brasil para tirar o Bolsonaro? Porque é exatamente o que o Putin está fazendo na Ucrânia. E o pior é que tem uns certos sujeitinhos aí, vulgo Felipe Neto, que apoiariam. Ah, não, a esquerda não tem dúvida. A esquerda é capaz de tudo. Mas repara o problema, se você dá margem para dizer que não, se o governo é fascista, pode invadir e tirar, meu amigo, você acha que a imagem de Bolsonaro lá fora é muito diferente? Tem um monte de gente que acha que o cara é fascista. Ele não é, mas tem muita gente que tem essa visão. E daí para justificar, mandar tropa para invadir o Brasil e tirar o cara, amigo, então que custa? A esquerda adoraria isso. Repara, o Bolsonaro ficou... Ok, o Bolsonaro ficou neutro, mas ele deu a entender que ficou do lado da Rússia, principalmente aquela coletiva de imprensa que ele chamou o presidente da Ucrânia de comediante, não sei o que lá, e coisa e tal. Repara, ele alinhou com quem? Com toda a esquerda latino-americana. Ele está dando argumento pro inimigo, ele está dando argumento pro cara que quer usar exatamente esse argumento contra ele. Então, assim, eu acho que não tem nem dúvida que nessa história toda, ficar neutro é arriscado. Eu acho, sinceramente, eu estou torcendo pela Ucrânia. Militarmente não vai ganhar, porque o poderio pode não ser tão exagerado quanto fazem crer os números, mas é um poderio militar grande. Então, o mais provável e tem a bomba nuclear no final das contas. Mas economicamente o pessoal está sufocando a Rússia, né? Eu estava vendo um vídeo hoje de um cara que fala sobre economia, que ele fala que o Putin não acreditava que a Europa iria embarcar nas sanções, porque achava que a Europa ia ficar com medo dele cortar o gás, principalmente a Alemanha. E de fato, né, se o Putin cortar o gás, congela a Alemanha. A Alemanha depende do gás russo. Só que a coisa ficou tão feia, a população dos países europeus ficou tão contrária a essa ação, que eles não tiveram... Cara, a Suíça, que está neutra... A Suíça quebrou uma tradição de neutralidade que Primeira Grande Guerra, Segunda Grande Guerra, a Suíça ficou neutra. Agora a Suíça decretou a quebra da neutralidade, congelou todos os bens do Putin da Rússia na Suíça. Isso é um golpe, tá? Porque muita gente usava a Suíça nos países por conta disso, né? Então, é aquele negócio, a gente está arriscado ficar preso numa posição de ficar neutro. Ah, não, vou ficar neutro, eu não vou criticar a Rússia. A gente está arriscado ficar numa posição extremamente crítica mais adiante. Eu, sinceramente, como libertário e até como um cidadão comum, eu, sinceramente, não vejo essa alternativa. Acho que o Bolsonaro errou. Agora, nós temos que lembrar do Afeganistão, né? Porque não é a primeira vez que o Império Russo-Soviético entra num país militarmente inferior e apanha. Então existe o fator Afeganistão. E agora, tem uma coisa muito interessante. Isso que o Peter falou, que essa acusação de que a Ucrânia é um antro de neonazistas é a desculpa mais perigosa que a esquerda tem. Agora, por outro lado, eu acho que o Bolsonaro acertou de chamar o Zelensky de comediante palhaço, né? Dando a entender que ele é um palhaço. Porque o Zelensky, ele tem uma parcela de culpa nisso. Então, tudo bem, o Privy Sector, o Batalhão de Azov, eles não são nazistas. Mas na mão do Zelensky, eles reprimiram de uma forma brutal os separatistas de Donetsk e Luhansk, e que acabaram sendo regimentados pelo Putin. Então houve brutalidade também do lado ucraniano. O Putin é um assassino, genocida, desgraçado, é o grande culpado da história. É. Agora, o Zelensky, ele fez de tudo para provocar o Putin, fez de tudo para provocar essa guerra. Eu não vejo dessa forma, não. Eu não vejo dessa forma de forma alguma. Por quê? Como é que surgiu o movimento separatista de Donetsk? Foi justamente em 2014. O que houve em 2014, para quem não está lembrado? Houve uma grande revolução na Ucrânia, chamada Revolução da Praça Maidan, se não me engano, em que o presidente da época era um presidente alinhado com os russos, e aí teve uma eleição, só que o cara ganhou de novo, só que todo mundo falou, não, pô, peraí, essa eleição foi fraudada, e o povo foi pra rua e coisa tão, não sei o que lá, no final derrubaram o cara. Derrubaram com certeza, porque o cara ultimamente tinha fraudado a eleição. Ele era cachorrinho da Rússia. Ele era cachorrinho da Rússia. E aí entrou um outro presidente que não foi ainda o Zelensky não tinha entrado nessa história, não sei se foi o Poroshenko já, ou se era um outro, mas enfim, não interessa. Entrou um outro cara que era
não era a favor da Rússia, queria entrar na União Europeia. E aí o que a Rússia fez na época? Ela falou, o Putin ficou putinho, não pode, como assim um estado que eu considero meu quintal declarando independência, brigando com eleições fraudadas? Olha aí de novo a casca de banana, hein? Depois a eleição fraudada aqui vai dizer que estão fazendo um golpe igual fizeram na Ucrânia. Enfim, o Putin invadiu a Crimeia e queria a independência de toda a costa leste da Ucrânia, toda a parte leste da Ucrânia. Esse movimento separatista, que pode até ser legítimo, não vou dizer que não seja, que não tenham pessoas lá que queiram a separação de Donetsk e Luhansk, mas o fato é, esse movimento existe porque o Putin queria controlar toda essa parte para chegar na Crimeia. Qual que é o problema da Crimeia? A Crimeia é extremamente estratégica, mas ela não tem água, não tem nenhum rio na Crimeia. A Ucrânia ela fez um canal que liga o rio Dnieper, que é o maior rio, aquele rio grandão da Ucrânia que você vê no meio assim, esse canal liga o rio Dnieper à Crimeia e abastece de água a Crimeia. Então, quando a Rússia invadiu a Crimeia e anexou a Crimeia, que já foi uma agressão naquela época, eles não continuaram por quê? Não continuaram porque, de novo, o Ocidente botou sanções, a Rússia parou ali. O que a Rússia fez? O que a Ucrânia fez? Tampou o canal. Beleza, vai ficar com a Crimeia? Legal, vou fechar o canal. E por isso a Rússia começou um movimento separatista com interesse de pegar toda a costa leste da Ucrânia para conseguir salvar esse canal e irrigar a Crimeia. Tudo isso daí começou na briga contra a liberação da Crimeia, a liberação da Ucrânia da influência russa. Então, desde o início, quem vem agredindo nessa história é a Rússia, não tem essa. O Zelensky, não foi ele que começou essa guerra. Aliás, essa guerra existe em 2014. Como eu falei, era outro presidente, depois veio outro presidente ainda, e aí ele ganhou a terceira eleição que entrou o Zelensky. Agora, em 2019, é coisa nova, o cara acabou de entrar. O fato do cara ser comediante, meu amigo, não quer dizer nada. O cara é um ator, ok? Pode estar se revelando o melhor líder do que muita gente por aí. Muita gente achava que ele iria sumir da Ucrânia, sumir de lá, e, aliás, acho que isso que era que a Rússia queria fazer, queria que ele sumisse, que aí ela ia declarar que ele fugiu, ia tomar conta. Gente, Ronald Reagan, que foi um dos melhores presidentes americanos dos últimos anos, era um ator e fez comédia também, era um comediante também, conforme você queira chamar o cara. Mas o problema não é a profissão para a igreja dele. Sim. O problema é ele realmente ser um palhaço. Por quê? Então, tudo isso que ele fez, a diplomacia dele foi inconsequente, as ações dele politicamente, geopoliticamente foram inconsequentes, e para piorar tudo, ele desarmou o povo da Ucrânia, prejudicou até a própria nação. Ele não desarmou o povo. Como eu falei para você, a Ucrânia já era proibido ter arma, como na Rússia proibido ter arma também. Ele não desarmou ninguém. A Ucrânia já era desarmamentista naquela época, quando ele entrou. É verdade, ele poderia ter feito mais, poderia ter armado o povo da Ucrânia. Ele não fez isso, mas ele pode ser acusado de omissão, mas não de comissão, de ter feito algo errado. Né? Ele tinha esse discurso eleitoral. Meu amigo, olha só, ele tinha discurso desse tipo para entrar na União Europeia. Ele quer entrar na União Europeia. Ele está certo nisso. Fugir da influência da Rússia é uma coisa necessária para esse país. Não só para a Ucrânia, para a Geórgia, para vários países que estão ali no entorno do cara. Mas nada disso muda. Mesmo falar, vamos supor, tá ok, o cara é um merda. Não tem problema, o cara é um merda. Nada muda o fato de que foi a Rússia que iniciou a agressão. Mas isso eu concordei com você. Que a Rússia é agressora e que a Rússia tem um projeto muito mais tenebroso do que muitos conservadores iam pagar pau de Putin. Você concorda comigo? Agora, o Putin explorou o movimento separatista? Explorou. Mas isso já vinha dos remanejamentos que o Stalin tinha feito na União Soviética. Ele chegou a emprestar aquilo aí para o Ucrânia. Agora, uma coisa que nós vamos ter que concordar com o Peter é o seguinte: desde há muito tempo atrás que a Rússia castiga a Ucrânia de forma invasiva e de forma brutal. Faz muito tempo. Tanto é que Nossa Senhora apareceu na Ucrânia há muito tempo atrás e disse que ela passaria por um flagelo na mão da Rússia. E quando Nossa Senhora lá em Fátima disse que a Rússia espalharia os seus erros pelo mundo, e depois, 70 anos depois, ela apareceu lá em Kharkiv, vilarejo na Ucrânia, e disse que a Ucrânia no final vai se sobressair e se tornar um país livre, nós vemos tudo isso na mensagem enviada de Deus, que a
a Rússia é o grande agressor, o grande lado errado. O que eu estou dizendo aqui é que o Zelensky, diante de toda essa realidade, é um sujeitinho inconsequente. Bom, eu sinceramente, eu fiquei impressionado. O cara ficou na Ucrânia, ele é um cara que poderia ter fugido, muito fácil para ele ter fugido, ter saído de lá. Os Estados Unidos ofereceram um bolso para ele ficar, fazer o governo à distância, o cara ficou lá, ele subiu no meu conceito. Eu conheço o cara, sinceramente, eu não sou especialista em política da Ucrânia, não sei, não conheço o cara, mas me impressionou o fato de ele ter ficado lá. E outra coisa que me impressionou, a Ucrânia fez uma contra-propaganda muito forte. A Rússia sempre foi muito forte em propaganda, sempre foram pegos no contrapé nessa guerra. A Rússia está perdendo a guerra da propaganda nessa história. E isso tem que tomar cuidado porque, vocês sabem, a história é escrita por quem ganha a guerra. É um fato. Mas você ficar do lado errado da história é uma coisa complicada no final das contas. Agora, eu digo o seguinte, tem um pensador, né? Padre Gagarin. Ele diz o seguinte: só existem duas forças no mundo, a força da revolução e a força da contra-revolução. E quando eu vejo o Putin e o Zelensky querendo entrar na União Europeia, eu vejo duas facetas revolucionárias. Porque a Ucrânia estaria em melhor situação economicamente se ela não entrasse na União Europeia, porque ela é uma economia não muito sólida, ela vai ser escrava por dívidas de Berlim, como qualquer país periférico que entra na União Europeia. Ao mesmo tempo provoca o Putin. Então a melhor situação para a Ucrânia seria manter, eu estou falando, uma neutralidade. Ela fica como sendo um tampão entre a OTAN e a Rússia, independente, soberana, tanto financeiramente quanto militarmente. Agora, outra coisa que muita gente não sabe, você sabia que a Ucrânia já fez o pedido formal para a entrada na OTAN e a OTAN falou não? Esse discurso que o pessoal falou, não, que a OTAN está avançando em direção à Rússia, isso desaba, cara. A Ucrânia, repetir, a Ucrânia fez o pedido formal para entrar na OTAN, a OTAN se reuniu, avaliou o pedido dela e falou, não aceitamos. De tanto em tanto tempo ela pode reaplicar, pode pedir novamente. Né? Não sei como é que vai ser no futuro, mas já aconteceu isso. Inclusive na época, foi a Geórgia e a Ucrânia que entraram com esse pedido para entrar na OTAN ao mesmo tempo. E a OTAN falou, não vou aceitar vocês. Então assim, realmente... Mas é porque se a OTAN aceitasse a Ucrânia, ela teria que invocar a quinta cláusula e agir. Exato. Não, mas se a Ucrânia estivesse na OTAN, o Putin não ia fazer. O Putin não é maluco. Bom, não sei, agora, sinceramente, eu não sei mais. Depois disso, porque eu acho que ele tá ameaçando o que ele fez foi uma loucura. Tá ameaçando a Finlândia também. O Putin tá com algum problema. O Putin tá com alguma coisa que a gente não tá sabendo e o cara tá mal. Não tem essa. São mistérios geopolíticos, não dá pra saber tudo isso por trás, informações são publicadas, todos os lados têm. E, se não me engano, foi o Churchill que disse: nunca se mente tanto como antes das eleições, durante as guerras e depois das pescarias. O Porto, vem cá, cara. Você vai chamar esse cara aqui? Pô, chama o Porto aí, pô. 2 contra 1 é mais fácil. Ele é pro quê? Esse cara é torrent. Vem cá, pô. Pelo amor de Deus. Porra, faz as pazes, pô. Para com isso. Você briga. Estamos aqui, todo mundo amigo. Ou então você dá porrada de uma vez. Distribui umas luvas aí, segura a porrada. Segura esse negócio aqui. Agora vai ter uma briga ao vivo. Aí, pronto, é isso aí. Vai ser na mão. Vai ser por ringue aqui agora. Fazer uma live a favor da paz aqui. Bom, cara, Eu acabei de xingar ele lá no meu canal, ele nem viu ainda. Fala besteira, só. É o bostejador que fala de bostejamento, esse cara. Tô falando que é o fofoqueiro da capção, hein? Ele é um especialista em bostejamento, sabe por quê? Experiência própria. E ele é especialista em tocar o berrante e juntar a boiada. pessoal. Quem vai votar nele? O libertário não vai. Então vai ser só Bolsonaro mesmo. Cara, eu tô falando de Ucrânia, de Rússia, o cara vem falar de eleições brasileiras. O cara chegou, pegou literalmente o bonde andando aqui. Não, eu tava assistindo essa porra lá no carro, no Uber. Não fala palavrão no meu canal. Pessoal, vamos beber cerveja, porque agora aqui ou é cerveja ou é briga, entendeu? Vamos não sei como. Pode falar mentira, então, mas não pode palavrão, não pode. Vou dar um exemplo
exemplo que o professor Júlio Loredo disse. Se você está lá na França em 1890, você vê os cristãos democratas e os cristãos positivistas, você vai tomar o lado de quem? De ninguém. Você vê os social-democratas na Itália. Interrompe minha live, rapaz. Ô, cara mal educado. Você tá na Itália, eu tô falando. Na Itália, você tá lá em 1920, você vai tomar o lado dos fascistas ou dos social-democratas e comunistas? Se um De bombardear ninguém! o outro. De ninguém! Se um bombardear o outro. Então meu inocente. ponto é o seguinte, cala a boca, porco, na boa. Então meu ponto é o seguinte, Não tem resposta. eu não vou tomar o lado nem da OTAN, nem da Rússia. Beleza. Agora, diante de tudo o que aconteceu, o Putin violou, quebrou a paz, violou todas as normas do direito, tanto positivo quanto natural, e ele tem que ser objetivamente condenado. Nesse ponto eu estou a favor aqui do Peter. Pronto, é isso daí, né? Porra. É isso daí, cara. Galera, a gente discute, mas é isso daí, é amizade, porra, não tem esse papo não. Deixa eu encerrar minha live aqui também. Posso iniciar a agressão contra o Porto agora? Pode, mete bronca. Agora eu tô liberado da agressão. Siga aí, pessoal, Peter fala não se aplica.